Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, ficando um pouco diferente das aulas aí, um pouco pacatas que a gente vem vendo até hoje, vou fugir um pouco daqueles projetos, utiliza sensor, utiliza analogia para cá ou para lá. Hoje, eu vou fazer uma aula um pouco mais engraçada, diferente, a gente vai fazer um jogo da velha no CLP. É isso aí mesmo, um jogo da velha no CLP. Então vamos brincar um pouco, vamos pegar a parte, aprofundar um pouco na interface e analogia do nosso código para fazer a interface, intertravamento das codificações, para ver como a gente pode fazer para fechar aí, como a gente brinca aí, dizendo as linhas e as colunas e as diagonais do jogo da velha para fechar o loop para gerar o sinal de jogo concluído ou não. Então, bora lá para o CLP, vamos ver como a gente faz para funcionar esse nosso programa. Vamos Master Tool e depois a gente vai para a simulação. Bora lá! E esse vídeo é um oferecimento da Altus. Acessem www.altus.com.br. Vamos na aba Produtos. Em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, clique na mensagem aqui azul, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, estamos com Master Tool IEC, então vamos para o programa, para a parte que nos interessa. Então, começando aqui com as variáveis, como não são muitas variáveis, tá? Eu não botei um comentário para cada uma delas. Como eu vou comentar, vou falar agora diretamente, direcionando aqui para cada uma delas, então eu me poupei de colocar um comentário, que era uma coisa meio boba, tá? Colocar um para cada um. Então, aqui, vocês estão vendo que eu tenho jogo 1, jogo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São para as 9 posições, tá, do nosso tabuleiro do jogo da velha. Então eu coloquei uma string de limite de um caractere, ok? Para cada uma dessas posições. E aqui embaixo vocês estão vendo que eu declarei 9 auxiliares. Então é um auxiliar para cada uma dessas posições, porque depois determinada a string, ou seja, desculpem, determinado caractere que a gente for colocar lá no CLP quando a gente estiver jogando. Então, se a gente for utilizar o O, que é o nosso programa vai funcionar da seguinte forma: a gente vai usar o O para ser o 0, a bolinha, tá? E o X, a letra X, para ser o X lá do jogo. Então, são os dois caracteres que os usuários vão utilizar, o O e o X. Então, determinado caractere que o usuário for colocar na posição do tabuleiro, então ele vai jogar um valor para esse auxiliar. Se não tiver nenhum, ou seja, tiver vazio, ele vai ficar com um valor nulo, tá? Ou seja, sem nada. Se tiver aí em X, se eu não me engano, depois a gente vai verificar isso, o auxiliar vai ser 1, e se tiver O, ele vai ao valor 2. Tá? Então a gente vai utilizar um auxiliar justamente para conseguir fazer um cálculo depois, para igualar, para saber se as variáveis estão iguais ou não, ou seja, se o caractere é igual ou não, para ver quem foi o vencedor, tá? Para finalizar o jogo. Aqui a gente vai utilizar nossa famosa variável liga na nossa chave 00, a primeira chave do CLP, para ligar e desligar o sistema, e depois vamos ver que fazendo isso a gente vai ligar o sistema, ou desligando a gente vai zerar a tela toda e recomeçar o jogo. E a gente vai utilizar aqui a saída digital 1.0 para indicar a variável ganhou. Então, se o primeiro LED aí da saída digital ligar, é porque houve um vencedor, ok? E aqui a gente tem dois, aqui, o jogo da velha e o recomeço. Estão vendo que a gente tem duas funções, tá? Que vão nos auxiliar aqui para fazer o programa. Então, vocês lembram? Botão direito na poll,
acrescentar objeto. E aqui, ao invés de programa, a gente vai utilizar bloco funcional. Então, vocês estão vendo aqui que a gente está com dois blocos funcionais. Um chamado jogo da velha e o outro recomeço. Então, são duas para auxiliar em Ladder certas coisas ficam mais complexas de serem executadas. Então, eu estou utilizando dois blocos funcionais. Em ST, vocês sabem que em ST, como se fosse linguagem C, é muito mais fácil para fazer certos comandos, ok? Então, são as variáveis que a gente vai utilizar. Então, eu vou engolir as variáveis aqui, vou omitir para ficar mais fácil. E o programa vai se resumir nesses dois blocos funcionais. Na primeira linha, com a chave liga ligada. Então, vou dar um enable aqui no bloco funcional jogo da velha. A gente vai utilizar as variáveis de input jogo 1 ao jogo 9 e a saída ganhou. Na linha 2, no bloco recomeço, a gente não tem nenhum input, ou seja, se a chave liga for a 0, automaticamente esse bloco funcional aqui vai ser habilitado e o que tiver nele vai ser executado. E aí a gente tem as variáveis de saída de jogo 1 ao jogo 9 e a variável ganhou. Então a gente vai entrar no primeiro bloco funcional, vamos entrar no jogo da velha. Então o jogo da velha, a gente vai ter aqui as variáveis de entrada, jogo 1 ao jogo 9, são nossas strings. Nossa saída, a variável ganhou, que é a booleana. E as variáveis auxiliares aqui, que estão em var, que elas não são nem entrada nem saída, vocês lembram? Então a gente não quer usar uma variável só para fazer algum jogo, uma manobra de variável, a gente coloca ela em var, não input nem output, que aí ela não aparece lá na saída do nosso bloco funcional. Então eu vou usar a variável começo e auxiliar 1 até auxiliar 9 como real. Então vamos apagar aqui. Então como eu falei para vocês, ó, começando aqui, if, se o jogo 1 for x, então se lá na primeira posição do nosso primeira linha, primeira coluna do tabuleiro, o jogo da velha, tiver o caractere x, então ele vai igualar auxiliar 1 a 1. Se no jogo 1, na primeira posição, primeira coluna, for O, seria o 0, o auxiliar 1 vai ser 2. E se não tiver nada, estiver vazio, o auxiliar 1 vai ser igual a 0. Ou seja, se estiver nulo, apagado, não tem nenhum caractere lá no tabuleiro, ele vai ser 0. Então a gente vai fazer essa analogia para todas as posições do tabuleiro. Então, jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A mesma coisa. Então a gente só vai mudar aqui o nome, ó. Jogo 2, auxiliar 2. Jogo 2, auxiliar 2. Jogo 2, auxiliar 2. Na próxima posição, jogo 3, auxiliar 3. Jogo 3, auxiliar 3. Jogo 3, auxiliar 3. Então a gente vai repetindo esse mesmo andamento, essa mesma codificação para todas as posições. Então a gente vai do jogo 1 ao jogo 9 até aqui. Então aqui a gente está fazendo aí o mapeamento das posições do nosso tabuleiro. Então, a partir mediante os jogadores vão começar a jogar e começar a colocar o caractere no tabuleiro, então a gente vai indicar para a variável auxiliar o número correspondente. Então, depois com o número correspondente já armazenado, a gente pode conseguir fazer as comparações que agora vão se subseguir, tá? Então aqui, vocês estão vendo que tem um if gigantesco com várias ends. Então aqui eu estou comparando, vendo se o jogo está recém começando, ou seja, todas as variáveis vão ser nulas. Se elas forem nulas, então significa que os auxiliares são 0. Então aqui, se o auxiliar 1 e o 2 forem iguais, ou seja, nulos, 0, então vai ser 1, end. Auxiliar 3 igual ao auxiliar 4, end. Auxiliar 5 igual a 6, end. 7 igual a 8, end. 8 igual a 9, então a gente vai botar a variável ganhou igual a 0 e o começo igual a 1. Caso contrário, else, o começo é 0. Tá? Porque isso é uma estratégia para auxiliar a gente quando o jogo começa, para ele não botar a variável ganhou igual a 1. Aqui, então na próxima linha de comando, eu tenho if auxiliar 1 igual a auxiliar 2 e auxiliar 2 igual a auxiliar 3 e começo igual a 0.
e auxiliar 1 é diferente de 0, e auxiliar 2 diferente de 0, e auxiliar 3 diferente de 0. Isso seria para a primeira linha do nosso tabuleiro. Então ele vai comparar se as variáveis 1, 2 e 3 são iguais e são diferentes de 0 e se o começo já saiu fora, ok? Se sim, ou seja, significa que essas três posições ou estão preenchidas com X ou com O, então ganhou igual a 1. Então já teve um ganhador. No próximo passo, a gente vai fazer o mesmo procedimento para a variável 4, 5 e 6, seriam da segunda linha. Mesmo procedimento, só renomeando aqui. Ó, diferente de 0, a variável 4, 5 e 6. No terceiro aqui, sistema aqui, então a gente vai pegar o auxiliar 7, 8 e o 9, seria a terceira linha. Para fazer aí o check-up para ver se a terceira linha houve algum ganhador ou não, se fechou aí as variáveis iguais. Já aqui é na primeira coluna 1, 4 e 7. Então, a gente vai verificar se a primeira coluna houve algum ganhador ou não, se os caracteres são iguais. Aqui a segunda coluna, auxiliar 2, 5 e 8. Mesmo procedimento, só mudando 2, 5 e 8. Aqui, terceira coluna, 3, 6 e 9. Então a gente modifica aqui para o restante das variáveis. E por fim, a primeira diagonal, 1, 5 e 9, que é a diagonal da esquerda para a direita. E por último, 3, 5 e 7, que seria da diagonal da direita para a esquerda. Ok? Então, esse é o programa. A gente tem que fazer todos esses laços, todas essas comparações para verificar se já fechou com X ou com O todas as condições, as três linhas, ou as três colunas, ou as duas diagonais. Então a gente verifica se são iguais, se sim, e aí ele declara um vencedor, coloca a variável ganhou igual a 1, e aí a saída aqui é x 1.0 vai a 1, indicando que já teve um ganhador. Então vocês estão vendo que alguns passos que a gente precisa cuidar, algumas variáveis, alguns intratamentos que a gente precisa fazer, caso contrário ele começa a acusar ganhador, mesmo que não tenha as variáveis, os caracteres iguais. Então a gente precisa ter cuidado o jogo das variáveis que a gente vai utilizar, os operandos que a gente vai utilizar para fazer isso. Então, esse é o bloco funcional para o jogo em si. E aí a gente vai para o bloco funcional recomeço, que é simplesmente quando a gente desligar a chave liga, a gente está dando um restart, aqui, um reset, ou seja, está recomeçando o jogo todo ele novamente. As variáveis declaradas aqui são só output jogo 1 ao jogo 9 e a variável ganhou. E aqui embaixo a gente simplesmente está jogando o jogo 1 ao jogo 9 um valor nulo na posição, ou seja, ele limpa a variável que já está escrita lá no tabuleiro e zera a variável ganhou para apagar o LED lá na saída digital para recomeçar o jogo todo novamente. Então aqui voltando para LCPG, esse foi o programa. Não tem mais nada do que isso, tem que cuidar, foi para vocês, as variáveis e os entravamentos e a lógica que a gente vai ser utilizada. Enquanto tiver visualização, na main, então eu criei um tabuleiro simples com esses 9 quadrados, 9 retângulos, %S que é o nosso string. Então abrindo aqui, em entrada a gente habilita aí entrada de texto, deixa sem nada aqui. Em variáveis e vai remetendo as posições que a gente quer. Então aqui eu coloquei jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Se eu fosse fazer a numeração diferente, então eu teria que cuidar lá na analogia para fazer o check-up lá para fazer se está correto as posições. Então eu coloquei essa numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu fosse colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, obviamente eu teria que dar uma analisada na minha linha de comando lá para ver se está correto a comparação, para ver se vai continuar funcionando o programa. Então sempre tem que cuidar como é que a gente vai nomear, entre aspas, os bois.
para depois fazer a comparação de forma correta para não ter nenhum bug no nosso programa. Então vocês estão vendo que é um programa relativamente simples, mas tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Tá? Então vamos lá para o CLP, vamos ver como é que fica esse programa. Bora lá! Então tá, galera, já com o nosso CLP. Eu não coloquei nenhuma mensagem na tela, podia ter colocado mais frescuras, enfim, isso que eu vou deixar para a última aula, ok? Que a gente vai fazer algumas modificações gráficas para ficar um pouquinho mais frufru, entre aspas, do nosso programa. Então aqui, são lembrados, ó, com a seta para esquerda e para direita a gente pode marcar as posições, tá? Então a gente vai pulando aí. Então eu vou, por exemplo, dar um Enter, eu vou colocar aqui X, um Enter, tá? Não marcou nada, porque eu não liguei a chave liga e desliga, tá? Então liguei, vou marcar meu quadrante novo, vou começar por aqui, por exemplo, X, eu vou ir na próxima posição, vou colocar aqui na diagonal, por exemplo, vou colocar o O, seria o 0, vou botar aqui nessa diagonal, X, e aí aqui, vou botar O, nessa linha a gente coloca X, aí o coitado que tá no O tá frito, tá? Vai colocar aqui O e aqui. Então, finalizou o jogo, não sei se deu para escutar, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou desligar a câmera aqui. Agora acendeu a luz indicando que houve um vencedor, tá? Antes ela estava apagada. Então dessa forma a gente pode ir brincando. Eu vou desligar a chave. Desliguei, ó. Vou mostrar para vocês novamente. Opa. Ó, apagado. Então ele recomeçou o jogo. Agora se eu ligá-lo novamente, a partida começa. Então essa foi uma forma que eu encontrei para fazer um programa um pouco diferente. Fazer uma brincadeira com vocês. E todo mundo, obviamente, eu acho que conhece o Jogo da Velha. Quem não conhece, eu acho que não é do planeta Terra. E usando algumas analogias, algumas interfaces, enfim, comandos que a gente aprendeu ao longo todas essas nossas aulas, tá? Então, espero que vocês tenham curtido e eu aguardo vocês na próxima aula, que a gente vai dar uma repaginada aí na animação do nosso Jogo da Velha. Então, um grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa nossa aula de hoje. Vocês viram que a gente utilizou aí umas regrinhas já aprendidas nas aulas passadas. Vocês estão vendo que não é tão fácil assim fazer um intertravamento para verificar linhas e colunas e diagonais, para fazer aí o intertravamento dessas variáveis, para fazer o zeramento aí da tela, enfim. Vocês viram que não é tão facilzinho. Então tem alguns macetes que a gente tem que cuidar, uns comandos que a gente precisa dar para que tudo dê certo no final das contas. Então, essa foi uma aula mais básica, né? Então não foi uma coisa mais complexa. Então na próxima aula, para não ficar um vídeo muito grande, dessa vez, na próxima aula vamos fazer uma pequena modificação em cima dessa aula, para fazer algumas melhorias no nosso programa do Jogo da Velha. Então quando fechar aí uma linha, coluna ou diagonal, vamos pintar os retângulos para eles ficarem pretos, para destacar a linha ou coluna ou diagonal que efetuou aí os três símbolos iguais, e vamos botar uma mensagem na tela para indicar o vencedor, ok? Então a aula de hoje foi essa, intertravamento, codificação, enfim, e na próxima aula vamos dar uma melhorada na animação. Obrigado. Quem tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu galera!